Eu entrei. Peraí. Mostra esse Libras. Quero que você esteja. Oba, vou Isso. entrar, hein? Tô entrando. Uia! Ih, agora falta a Bruna. Nossa! Peraí, vai virar aqui pra mim. Oi, gente! Oi! Oi, A gente tudo Que ficou bom? beleza! enroladas, mas conseguimos. Será que agora vai? Bom, Vai sim. Então, vamos A gente, começar nos apresentando. eu acho que de repente a gente podia esperar dar umas pronto, né? Já 7, tô 10. colocando aqui no Vamos, lugarzinho. vamos começando devagar para dar tempo das pessoas irem entrando. Sim, sim. Eu Sim, a vou gente me vai se apresentar. apresentando. Isso. Eu sou a Tá bom. Jéssica Valente. Eu tenho esse projeto no Instagram, que é o Mostre-se Libras, que é com a ideia de levar um pouco de acessibilidade e também falar de cultura, de informação, de acesso a museus. E a ideia de trazer a Denise aqui, a Denise Peixoto, é justamente a gente pensar um pouco do acesso à informação e no caso do Museu do Ipiranga, né, que ele foi recentemente aberto, então vai ser muito legal a gente ter essas informações. Eu sou museóloga, tenho mestrado também em museologia e eu sou intérprete de Libras e também faço pedagogia. É uma loucura essa vida aqui, não tem um bando de curso. E a Bruna, ela é minha parceira incrível de trabalho. A gente já tá junta nessa, assim, já tem, eu acho que mais de um ano, né, Bruna? Que a gente já fez o primeiro trabalho juntas. Foi em Eu acho novembro do que ano passado que a gente realmente concretizou isso, no projeto da Bruna, na Casa 20. Aí a gente se ligou um pouco essa ideia de histórias, né? Porque aqui a gente tem duas historiadoras muito incríveis. Se apresenta um pouquinho, Bruna. tá, vou me apresentar também. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bruna, eu sou professora de história, sou historiadora. Agora eu sou psicopedagoga também, então, assim como a Jéssica, eu fico aí rondando os caminhos da educação e ver quais são as maravilhas e dificuldades e desafios que essas áreas também podem me oferecer. Trabalhar com a Jéssica tem sido muito legal, tem sido muito importante para mim quando a gente encontra pessoas com quem a gente consegue se conectar verdadeiramente, né? Que têm os mesmos valores, objetivos de vida, objetivos profissionais, interesses, é sempre muito bom. Eu, como historiadora, ela como museóloga, né? E também tratando de educação inclusiva, de educação acessível, também tem tudo a ver, acho que não poderia ser diferente. Espero que a gente consiga fazer mais ações como essa, né? De conseguir trocar com pessoas também da área de história, também da área de humanas, também da área de educação, que é o caso da Denise. E estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Agradeço aí quem vai assistir a gente um pouquinho. Se a Denise também quiser aproveitar agora o momento para se apresentar também. Denise. Então tá bom. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, né? Eu sempre me sinto muito honrada, porque não só porque é gostoso falar do trabalho da gente, né? Quando a gente gosta, né, do que faz, mas também tem sido um prazer esse percurso com a Jéssica, né? Eu já vou contar, ela é minha professora, né? Ela realmente ela é resistente, porque eu ainda vou aprender Libras, não é por causa da professora, é por causa da aluna, entendeu? Eu sou uma aluna tive um pouco de ausências, né? Por conta justamente da reabertura, a gente teve que dar uma paradinha no curso, mas agora retomamos, né, Jéssica? Eu sou muito grata, tanto a ela como professora. Ó, gente, vocês estão procurando professora de Libras, realmente está sendo muito uma experiência incrível para mim, né? Agradecer, estou conhecendo agora, né, esse projeto mais de perto, né, Jéssica, e estou aqui, assim, para um bate-papo, na verdade, né? Eu quero Sim. contribuir, né, assim, com algumas ideias, né, algumas coisas, né, que eu acho que estão aí no nosso horizonte, né? Acho que, né, na minha trajetória de trabalho, né? Eu sou já estou aí há um tempo na estrada, né? Acho que os meus cabelinhos brancos aqui me denunciam, né? Mas fiz realmente uma faculdade, fiz um curso de história, né? E logo nos iniciais de história eu fui para a área de museus, fui trabalhar no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
Lá eu tive a oportunidade de aprender o que assim, aquilo que eu me vejo como educadora dentro de museu. Eu aprendi lá com a professora Elaine Irato, eu sou muito grata a esse tempo demais, fiquei 9 anos lá. E participei, né? Também tive a alegria de participar daquele início, daquele educativo dentro do Museu de Arqueologia, naquele momento. E depois a vida deu voltas e tal, eu acabei indo parar no Museu do Ipiranga, né? Lá em 2001, esse ano o educativo faz 21 anos, né? E então, assim, aí tem uma trajetória hoje como educadora, sou eu e a Isabela, que está lá, ela entrou depois. E durante 12 anos eu fiquei sozinha como educadora do museu, daí entrou a Isabela, que fazemos aí uma boa parceria, né? E hoje estou aqui, na verdade, já que a gente falou, né? É chato às vezes a gente fala assim da formação e às vezes pode parecer assim uma coisa meio da gente achar que o lugar de fala se estabelece, né, por determinados títulos. E eu não é isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem uma bagagem de vida das pessoas, às vezes, e a própria experiência, né, vai trazendo determinados olhares que nem sempre a academia traz. A academia promove, né, e propõe um caminho de reflexão, um caminho, né, a pesquisa traz coisas incríveis, né, e a gente é uma somatória, né? Esse encontro de vidas, né? A própria experiência pessoal, experiência em pesquisa, né? Elas se complementam, né? Elas se agregam, né? Então, quando né? Eu sei que também esse foi o intuito de vocês, né? Quando fala um pouco dessa trajetória que tem mais a ver com a vida acadêmica, é muito mais para estimular as pessoas. Muitas pessoas perguntam, né? O que você fez? Como que foi, né? Eu, no meu caso, fiz história, aprendi muito ali na linha de frente mesmo, com grandes mestres. Acabei fazendo especializações, quase namorei com a educação ambiental, fui lá fazer especialização em educação ambiental, achando que eu ia fazer uma coisa mais ampla, né? Acabei fazendo um mestrado também em arqueologia e educação, especialização, e agora a gente está aí, né, há tantos anos e tive essa grande oportunidade de participar de um projeto tão multifacetado como foi esse do museu, né? Desculpa me alongar, mas é só para dizer para todos e todas aí que estiverem, né, nos assistindo, né, que tem um campo muito amplo, tem lugar para muita gente, tem muita coisa interessante para ser feita ainda, entendeu? Porque não acho que tudo está resolvido, não. Acho que a gente, ainda mais isso, né? A gente vai ficando mais velho, a gente é tão importante, né? Essas aproximações com os novos olhares que as novas gerações trazem, né? Não que eu estou segmentando, né? Aquela coisa de idade, mas assim, acaba essa troca é muito interessante, né? Quem está muito tempo na estrada, quem está chegando, a gente vai trocando, e eu aprendi muito nesses últimos anos, inclusive com gente assim, brilhante que entraram, né? Começaram a trabalhar em museu e você diria até assim, inexperiente. Inexperiente uma vírgula, sabe? Muita experiência, porque tem, inclusive, um olhar, às vezes, muito menos viciado de quem está há muito tempo, sabe? Sim. Então, é muito legal isso. Muito obrigada mesmo, prazer. Eu fico muito feliz que vocês duas tenham aceito. Mas eu gostei muito dessa fala da Denise, porque às vezes a gente precisa abrir mais espaços, e às vezes pode ser com algumas participações tímidas no início, né? No final a gente vai abrir para as perguntas, mas de qualquer maneira, para a gente conseguir fazer essas aproximações, para a gente não se sentir também tão sozinho, né? Eu acho que talvez esse seja o momento da gente também cada vez mais ampliar esses horizontes, da gente conseguir dialogar mais mesmo, trocar mais. Eu acho que essa é a importância, né, desse momento agora, da gente se afastar menos e se aproximar cada vez mais, né? Isso. Eu tenho pensado muito nisso. Independente da formação, as áreas podem dialogar, as áreas podem conversar. E também, né, tentar transcender esses muros da vida acadêmica e os próprios muros da academia, né? Eu super defendo esse trabalho que eu e a Jéssica a gente faz no Instagram, porque a gente leva esses conteúdos e democratiza eles também, né? Dá a oportunidade de pessoas que muitas das vezes clicam nas redes sociais, acham que estão ali só por uma banalidade ou para curtir uma foto, para dar um like, pode sair com conteúdo inesperado até, que ela nem estava imaginando ali, né? E eu acho que agora a gente pode, de repente, puxar para a nossa primeira pergunta para a Denise, né, Jéssica? Aproveitar que a gente está falando sobre
cultura, museu, trocas, diálogos. A gente sabe que o momento da cultura no Brasil é um momento de luta, é um momento também de bastante resistência, né? Que a gente precisa cada vez mais se apropriar desses lugares, estar nesses lugares, frequentar esses lugares. E eu vou. Você quer falar antes, Jéssica? Eu já pergunto. A gente tem uma pergunta aqui do Henrique, que é de paleontologia. Você acha legal fazer ou a gente já começa a perguntar, nossa, e depois eu faço uma com a dele? Eu acho que pode. Acho que se não for incômodo, a gente pode deixar as perguntas para o final, Tá que aí bom, a então gente vamos deixar pro consegue. final. O que Você vocês, conseguiu o que anotar a vocês pergunta? Tá aqui, salva no meu. Ah, então beleza, porque eu acabei não vendo aqui que eu estava falando, Tá. aí eu acabei não vendo. Mas a pergunta que eu queria fazer para a Denise, pegando esse gancho, né, do cenário cultural, é como você avalia a importância da reabertura do Museu do Ipiranga, né, para esse cenário da cultura do Brasil, que é efervescente e que a gente espere que fique cada vez mais, né? Bom, gente, é difícil não falar dessa reabertura pensando no que é a própria trajetória do museu dentro do cenário dos museus do Brasil, né? Então, se a Sim. gente pensar que o museu, quando foi inaugurado, né, em 1895, a literatura mostra, assim, em alguns registros, né, fala-se no terceiro, era o primeiro do estado de São Paulo, para começar. O museu público desse porte é o primeiro do estado de São Paulo. Então, em alguma bibliografia, né, até assim, a gente às vezes precisa sempre estar se atualizando, né, porque a pesquisa acadêmica vai acontecendo. Então, eu lembro de já ter visto a sinalização como terceiro e como quarto, por conta de um museu que chegou a existir, fechou, enfim. Mas eu estou dizendo, ele está ali entre os primeiros do Brasil, né, dentro de uma lógica dos museus de história natural, que nasce, inclusive, com essa dupla função de instrução pública e de lugar de produção de ciência, da ciência do final do XIX. Então, é um museu que traz, tanto para São Paulo como para o cenário nacional, né, desses espaços, né, que se abrem. É óbvio que o Museu Nacional é o que nos, vamos dizer assim, nos insere nesse mundo dos museus, se a gente pensar na história dos museus, né, fazendo justiça, inclusive aquela equipe maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer também. Então, assim, então eu acho que a gente tem que colocar isso no horizonte, porque, especialmente no caso, eu estou me referindo ao estado de São Paulo, mas a gente sabe em algumas pesquisas que foram feitas de público, demonstraram assim que para muitas pessoas o museu de iniciação, vamos dizer assim, de entrada das pessoas, assim, se ela nunca se ela tivesse sido só um museu, em geral era o museu do Ipiranga, sempre foi o Museu do Ipiranga. Naquela época que eu entrei, a gente falava Museu Paulista ainda, porque de nascimento ele é Museu Paulista. Ficou uma coisa assim, né, confusa para a maioria das pessoas, mas eu brinco assim, de batizado ele é nome Museu Paulista, mas se assumiu agora, inclusive, na reabertura, né, internamente, inclusive, a faixa que está lá é o Museu do Ipiranga, porque é assim como ele é conhecido, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que ao longo de muitos anos ele se tornou uma referência até por conta da sua vinculação com a efeméride, né? Com a questão do 7 de setembro. Isso nos trouxe alegrias e sabores também, porque conviver com essa aproximação com a data também traz, eu estou falando de sabores em que sentido? É sempre um processo de esclarecer essa vinculação dele muito mais com o modelo republicano do que com um monumento construído para o Império, mas um museu estabelecido ali dentro de um projeto republicano. Então, com o seu fechamento, estou trazendo isso à tona, então, muito visitado, intensamente visitado durante muitos anos, assim, ficava até uma brincadeira, assim, com o Museu Imperial de Petrópolis, assim, quem mais estava mais visitado, né? O Museu Imperial ganhava muitos anos em visitação, até chegar no Museu da Língua, que começou a bater todos os recordes, mas essa coisa, assim, eu estou fazendo um pouco no tom de brincadeira, para dizer assim, essa coisa gostosa de que visitação é essa, que visitação que era estimulada naturalmente, né, pela instituição, mas até por ele estar num lugar, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, é um parque, assim, um lugar também de passeios, ele foi se tornando um marco aqui para a cidade, né, em termos de lugar de lazer, né, de turismo e tudo mais, de bastante relevância. Então,
quando se fez necessário fechá-lo em 2013, né, não havia outro caminho, né? O museu já demandava, né? O museu demandar parece uma coisa estranha, parece que a gente personifica, mas assim, se a gente pensar, né, o espaço físico dele, se você pensar toda a sua necessidade de se colocar, de responder, né, às novas demandas da sociedade. Uma delas tem a ver com a acessibilidade, que está aqui, né, permeia aí a preocupação de vocês, né, como Sim. propositoras dessa live. Então, assim, nós éramos em São Paulo, né? Estou te falando isso porque a Silvana Cambiaghi, que era a coordenadora na época da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade vinculada à prefeitura do município, né, de São Paulo, nós estávamos entre os campeões de reclamação de falta de acessibilidade, porque a gente tinha um grande problema da própria estrutura arquitetônica que precisava ser revista, né? Então, para além das questões de movimentação de forros, de questões assim, de uma reforma mesmo, de restauro, nós tínhamos que readequar esse museu para receber, para atender a essa nova perspectiva do que é uma visitação e de quem é o público. Afinal de contas, se o museu é um espaço de recepção de público, também ele decorre uma visão da gente mudar a visão que a gente tem do que são as pessoas e que, quando a gente para pensar nisso, nós somos levados a pensar na diversidade. Muito embora a gente saibamos que nós estamos num tempo bastante complicado em relação a isso, né? Mas, como instituição pública, nós temos que defender que o espaço é um espaço público a serviço da sociedade, inclusive financiado, patrocinado, bancado por dinheiro, por recursos públicos de diferentes naturezas, né? Nós somos pertencentes à Universidade de São Paulo, então quem sustenta, vamos dizer assim, né? Quem paga o meu salário é a Universidade de São Paulo, então é o dinheiro público, né? Que vem do ICMS. Então, eu trago, eu sei que parece uma certa mistura, mas quando você fala da importância, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco todas essas camadas que estão ali postas e entender que tudo bem, foi um tempo longo de fechamento, se for o caso, a gente fala disso, nem acho que seja relevante para essa conversa, mas assim, nesses anos de fechamento, a gente fechou as exposições para a visitação, mas a ação para o público continuou acontecendo. Sim. Então, isso também é importante, porque há uma visão muito distorcida que prejudica muito as áreas educativas dos museus, de achar que o museu fechou e não tem mais educativo, entendeu? Não tem exposição, tem educativo. Mas isso é muito forte, inclusive, entre os gestores, de dispensar todo mundo que é do educativo. Não tem mais museu? Tem museu, sim, porque se você tem tema, conteúdo, acervo, pesquisa e tudo mais, ali, né, dado um referencial conceitual, um referencial. Às vezes você não tem diretamente o acervo, você tem toda uma produção, conhecimento produzida a partir desse acervo, que continua podendo ser mobilizado em outros espaços, de outras maneiras. Sem contar o que nos abriu o mundo virtual, né? Como possibilidade também. Não estou falando exclusiva, mas também, né? Então, eu acho que é bastante importante. Eu acho que e a própria reabertura, dentro dessa chave de tornar o museu mais acessível, também é uma resposta, né, que a gente tinha que dar. Não é que a gente deu porque... Vamos deixar as coisas assim também um pouco mais... Esse é o meu ponto de vista, né? Eu sou educadora do museu, eu estou lá há muitos anos, então é óbvio que uma parte da minha fala carrega aquilo que é institucional e um pouco da minha própria trajetória como educadora e a visão que eu tenho de museus e do meu próprio espaço de trabalho. Eu acho assim que, para além de outras coisas, nós temos temos que investir nessa percepção de que a missão institucional é estar dialogando com a sociedade e atendendo aquilo que hoje são questões caras e importantes da sociedade, né? Então, ao reabrir, estar atento a isso. Entre outras questões, a acessibilidade ganhou uma força incrível, a discussão sobre acessibilidade nos últimos anos, né? Questões que não eram relevantes há 20 anos atrás, já estavam sendo duramente batalhadas pelas pessoas com deficiência. A gente também não pode esquecer disso, né?
quem não estava envolvido diretamente nas discussões, ou porque não convivia com pessoas com deficiência, ou porque não estava realmente sensibilizado para isso, mas essas pessoas estavam lutando, né, para romper barreiras, antes mesmo da gente começar a colocar isso na nossa ordem do dia. Então, vamos dizer também que a sociedade como um todo também acabou respondendo a uma... Porque senão fica muito parecendo que a gente é protagonista. Não, tem um protagonismo de muita luta antes da gente, sabe? Sim, com certeza. Precisa sempre reconhecer isso, né? Sim, é As verdade. demandas sociais não podem parar, né? Elas continuam em vigor e cabe a nós, quem trabalha com cultura, quem trabalha com educação, quem trabalha com história, quem trabalha com arte, atender e estar disposto a ouvir também essas reivindicações, né? Que são cada vez mais legítimas. Sim, e envolver, né, no processo, porque a gente também ainda tem dificuldades, muitas vezes, assim, de diferentes naturezas. Também não quero, como eu digo sempre, jogar a criança com a água da bacia, né? Assim, a gente tem que tomar... Mas muitas vezes, é importante que essas demandas surjam, porque para a gente mesmo se sensibilizar, né? Porque às vezes não é nem que a instituição não queira, às vezes é a instituição que não quer, que não é sensível, que não se abre. E às vezes é justamente porque nessa teia, né, social que nós temos, né, existem determinados grupos tão subrepresentados que realmente não... que às vezes não há mesmo uma percepção da importância de criar canais de aproximação. Então, quando muitas vezes a demanda chega, a pergunta chega, a crítica chega, às vezes fala, puxa, vamos nos movimentar, né? Então, eu acho que é um movimento de dupla mão, né? O museu, a instituição estar sensível e a sociedade se fazer presente, dizendo, olha, também precisa disso, né? Também precisamos conversar sobre esse outro assunto e alargando essas fronteiras, né? Uhum. A própria definição de museu, ela foi mudando muito, né? E ela atualmente agora tem uma nova definição que aí já inclui a diversidade, a inclusão. Sim. E foi uma luta, né? Porque na realidade já era para ter atualizado essa definição padrão, universal do que é um museu há muito tempo. Mas a gente vê, assim, até o caráter mesmo educacional. Eu também sempre trabalhei como educadora dentro dos museus, como museóloga. Eu sempre vi essa função, é o que eu sempre gostei mais. E muitos museólogos acabam ou se afastando, ou achando que isso não é um trabalho de museólogo, que não é um trabalho para ser tratado, mas na realidade o museu ele é feito para a sociedade, né? A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Então, assim, tudo que está ali dentro é para todo mundo mesmo. Mas a gente tem essa barreira muito grande. A gente acha que é qualquer um que consegue andar até ali, mas isso não quer dizer que seja de todas as pessoas e não é acessível a todos. Olha, eu acho que isso, não sei, uma leitura assim, que eu falo assim, talvez sem tanto, não é uma coisa tão sistematizada assim, essa minha reflexão. Pode ser que eu até fale uma bobagem aqui, é só uma percepção. Mas quando eu penso na própria questão da educação como um todo, né, eu falo assim, eu lembro numa das primeiras falas, quando eu entrei no curso de História, né, em 85, eu falei disso essa semana, gente, como parece que as coisas são engraçadas, né? Eu lembro muito bem de uma das mesas principais, de um dos grandes nomes da história naquele momento, dos professores, fez questão de nos lembrar que nós estávamos entrando num curso de bacharelado em História, que ali nós seríamos formados para pesquisa, que se nós quiséssemos virar professores, e quase num tom assim, que era para a gente... Uhum. Ele até fez o sinal com a mão, porque em relação dentro da universidade, dentro da cidade universitária, dentro do campus, a faculdade de História, ela está numa parte um pouco mais elevada, assim, do campus. Não chega a ser um morrinho, mas ela tá, a faculdade de educação está mais na entrada, né? Ali, em termos de terreno, o patamar da História está um pouquinho acima. E ele fez com a mão assim, lá na faculdade de educação. Então, assim, essa segmentação, né? Assim, a gente tem ainda dentro aquilo que é a Universitas, né? Que deveria ser toda você
o conhecimento, né? A gente pratica uma ciência muito segmentada, embora nós precisemos das especializações por conta da pesquisa, né, específica, dos campos e tudo mais, a gente ainda transita pouco, né, de uma maneira Sim. transdisciplinar, interdisciplinar, uma maneira mais até holística, né, do que entender o lugar da ciência na vida das pessoas, seja lá o que, a gente ainda tem muitas restrições. E eu acho que, no final das contas, o campo dos museus, o campo da museologia, né, ainda segmenta. E aí, a hora que a gente, às vezes, propõe uma segmentação muito mais a título de quase que didático, de entender com o que a gente maneja, né, que a gente maneja com um acervo, e que a gente cria uma cisão entre as duas, né, salvaguarda e comunicação. Isso foi muito forte, dentro, como se essas coisas acontecessem sozinhas, né? Então, sem aquele grande porquê. Por que a gente preserva? Para que a gente... por que a gente cuida desses acervos? Assim, a gente não, né, não é um fim em si mesmo, né? Eles estão respondendo à sociedade, em última instância. E eu não acho que é uma hierarquia, né? Do que o que é mais importante. É mais importante. Eu vi uma discussão uma vez, assim, a importância do público, né? A questão não é hierarquizar, a questão é justamente promover esse encontro, esse elemento facilitador dessa aproximação, de que as pessoas se reconheçam, entendam, pensem criticamente, pelo amor de Deus, porque isso tem uma coisa que está faltando na sociedade, é pensar criticamente os seus documentos, né? Valorizar os seus documentos no sentido não de valorizar no sentido de fazer uma preservação crítica deles, por que eles ficaram, por que a gente preserva, com que intuito, quais são as narrativas que a gente constrói com eles, a partir deles, por meio deles. Aí é óbvio que tem as questões metodológicas que não vem ao caso agora, mas eu estou dizendo, e aí a gente fica derrapando nessa coisa de que, como se a gente precisasse, de fato, criar segmentos tão estanques entre um campo de conhecimento tão diverso, que por si é o que é a experiência dentro de uma exposição, por exemplo. Sim. Quão rico. Eu relatei esse negócio da história porque, para mim, assim, foi tão assustador, né? Então, assim, como se... Olha, é muito mais importante você ser bacharel em história, você ser um pesquisador. Aqui nós estamos formando pesquisadores. Sim. E não mudou muito para 2014, não. Que foi o meu ano de entrada na universidade, e eu só fui descobrir a licenciatura, e eu falo, né, essa palavra mesmo, descobrir, é um pouco triste até, né, mas é o meu relato, não tem muito jeito. Eu só fui descobrir realmente a licenciatura mais para o final da graduação, faltando um ano para terminar praticamente. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa separação que a gente tem na academia e que a gente leva para a sociedade de uma forma geral também, né? Como a academia e fora da academia, e fica, como você mesma colocou, hierarquizando esses saberes. E aí, eu acho que é legal puxar o gancho para a próxima pergunta, né, Jéssica? Isso que ela está falando, acho que é bem desafiador, e eu acho que cabe super para a gente dar prosseguimento. Como foi participar desse processo de reabertura? Quais foram os maiores desafios? Eu sei que a acessibilidade foi um desafio muito grande que a gente conversava na encolha. A gente fica, às vezes a Jéssica foi muito generosa comigo nas aulas, porque ela sempre me dava um tempinho, assim, às vezes chorar as pitangas, às vezes comemorar, né, Jéssica? Então, assim, olha, gente, eu vou ser bem franca, assim, com vocês, né? Tem um lado maravilhoso, assim, participar de um projeto desse tamanho. Assim, não dá para negar, inegável. Porque como eu entrei em 2001, né, como educadora, né, eu tive a sorte, eu sempre falo isso, vou morrer falando, espero morrer falando, né? Sou muito grata aos alunos de graduação que eu tive como bolsistas, porque se eu conseguir, naqueles 12 anos, tocar determinadas coisas, fazer alguns materiais, coisas, inclusive, que eu tive a alegria de ter reconhecimento, né? Enfim, de algum projeto, foi porque esses alunos que passaram por lá, assim, realmente, né, abraçaram aquilo, né, fizeram, né, havia um espaço para isso, porque havia uma compreensão de que no processo de formação deles, né, eu brincava assim com o português, falava assim, aqui a formação e a fazeção, né, então a gente vai fazer juntos coisas
e vamos errar juntos e estamos juntos para testar. Então, eu acho assim que ver, né, e a gente sabia dos desafios, das necessidades da instituição. A instituição já tinha essa sensibilidade. Em 2005, se não me falha, talvez antes, mas eu estou falando da etapa em que eu estava lá, né? Em 2005 começou uma discussão intensa sobre a necessidade de uma grande reforma, né? O prédio, do ponto de vista, né, da sua estrutura arquitetônica e tudo mais, já demonstrava esses problemas, né? Desplacamento de argamassa, né? E isso foi um pouco se agravando, mas existia essa discussão interna, tentou-se projetos, apresentou-se projeto para instâncias superiores, enfim, porque isso ficou muito na opinião pública, né? Parecia que estava todo mundo assim dormindo, um dia acordou, falou, vamos fechar o museu porque ele está caindo. Não foi isso, né? Foi um processo longo de tentativas, de apresentação, de levantamentos, de contratação, inclusive, de especialistas para fazer análises dos problemas que estavam acontecendo, até que chegou um ponto em que a diretora achava que havia assim, a avaliação dela eu particularmente acho que ela foi corretíssima, a professora Sheila. Ela teve uma coragem absurda. Quando ela recebeu informações de que havia uma movimentação, e isso de movimentação não é que estava para cair na cabeça de ninguém, não é isso, mas que havia essas movimentações, já tinha fechado sala e tal, ela falou, não, vai vir setembro, nosso mês, vamos fechar e vamos resolver o problema corretamente para não pôr ninguém em risco, porque e se isso se agrava a tal ponto e esse forro solta Claro. e mata, e no fundo mata pessoas, né? No fundo é isso que ela não queria. Né? Não que fosse um risco iminente, né? Eu quero deixar isso claro também aqui para não mal interpretada, mas eu estou dizendo assim, foi uma linha de raciocínio, de cuidado tanto com o bem público quanto com as pessoas que visitariam. Então, quando foi um processo alongado, foi necessário isso porque havia uma série de questões técnicas mesmo, de como de que tipo de intervenção esse prédio precisaria. Existia também toda uma questão de transferir esses acervos para poder fazer essa reforma. Então, assim, os números, né, que a gente tem, né, que a gente mobiliza, então são 450 mil unidades de acervo. Você encontrar imóveis, adaptar imóveis, colocar esses bens de uma maneira segura, suas equipes, né, equipes que pudessem continuar trabalhando com esses acervos, porque não tratava-se só de encaixotar, né? Todo mundo que trabalha em museu, não sei quantas pessoas que estão assistindo aqui, estão familiarizados com esses bastidores, com essa dinâmica, com esse dia a dia. Você não pode simplesmente empacotar um negócio deixado, que você abrir, pode ser que ou o cupim comeu, o mofo avançou, assim, você tem que continuar cuidando desse processo de fechamento. Então, até que tudo isso aconteceu e que vieram os recursos, fazer projeto, captar, para apresentar, né, para a Rouanet, tudo isso, né, foi um tempo, né, alongado. E quando a gente sentou na mesa para começar essas conversas, o que eu acho que é interessante falar, e aí isso eu acho que emenda bem com essa questão dessa separação de trabalhos dentro dos museus, é que tem se praticado, tentado, ou pelo menos assim, né, havia uma compreensão, quando o educativo começou a ser estabelecido, uma das premissas que a gente tentou, e eu acho que houve um grande sucesso, assim, aos poucos, paulatinamente, os docentes que são os propositores, né, os curadores das exposições, que trazem as suas pesquisas, eles foram realmente se abrindo para uma percepção de que a gente tinha que promover uma curadoria diferenciada em que sentido? De envolver todas as áreas para a discussão das exposições. Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque a área educativa do museu, né, no final das contas, eu e a Isabela, né, assim, isso já tinha acontecido, foi antes na exposição, uma exposição que chama Imagens e Cria História, uma exposição do professor Paulo, né, foi antes da Isabela entrar, já tinha sido uma experiência bastante exitosa de participação das diferentes equipes nas discussões curatoriais. Então, é óbvio que a pesquisa está lá, o docente tem um fio narrativo que ele quer desenvolver, ele quer ter um acervo que ele quer mobilizar, mas a gente começou a praticar essa coisa de discutir o como, de que forma, trazer insumos de pesquisa feitas com o público que visitava,
levar questões para o público, trazer de volta de nome, isso estava sendo, de novo, estava numa outra exposição que ia ser aberta, também estava sendo praticado esse tipo de curadoria. Então, isso ficou mais fácil dentro da instituição de se entender de que uma exposição ela ganha quando você envolve desde o início as diferentes áreas, sobretudo o educativo. Sim, Eu acho concordo. que, sobretudo, o educativo. E, assim, tanto porque, para nós, é um ganho, porque você mergulha naquilo muito, assim, tudo que você vai propor em relação às temáticas, as estratégias de mediação, os materiais, certamente vão ser muito... Assim, não é que eles vão ser impecáveis e retocáveis, não é isso que eu estou falando, gente. Estou dizendo assim, certamente a gente vai ter muito mais tempo de maturação e para propor coisas do que ser chamado nos 49 do segundo tempo para bater o pênalti, que em geral também é isso. Chega a exposição, está tudo pronto, dá o pacotinho lá para o educativo, faz aí uma proposta educativa. Cansei de ver isso, de colegas reclamando disso, né? Com problemas, inclusive. E o que dirá acessibilidade? É mesmo, né? Tem que adaptar agora. E aí já projetaram um negócio que você tem que fazer, sei lá, um puxadinho, um arranjadinho, sei lá, tem que dar um jeito, você tem... Então, nesse sentido, participar do projeto foi um desafio, porque ele tinha muitas frentes. Nós começamos, né, o museu, imagina, você tinha um museu vazio, 46 salas, né, para propor, e 12, na verdade, a gente tem um corpo de pesquisadores, mas são 11 exposições, né? Eu sempre perco a conta, são 5 ou 6. Agora que entraram, nós ganhamos 2 novos docentes, agora num concurso recente, mas do início desse processo, eram 5 pessoas, né? Então, gerindo essas exposições todas. Então, o educativo participou de todas as reuniões, eu estou falando assim, todas as reuniões para discutir o projeto de comunicação visual, o projeto museográfico mesmo, fora aquilo que era mais diretamente ligado ao educativo, que tem a ver com os materiais que a gente fez para professores, materiais para as crianças. Toda o web aplicativo ficou... Então, a gente foram contratadas equipes externas, nós engrossamos a equipe, fomos pessoal maravilhoso, assim, nós tivemos assistentes de educação maravilhosos, assistentes de pesquisa também super... sem essa gente não sairia também, porque... Pela quantidade. Por fim, para terminar esse raciocínio longo, né? Não é sempre fácil, e faz parte, é isso mesmo. São campos de tensão, são campos de nem sempre, né? Nem sempre falando... nem sempre voto ganho, nem sempre voto vencido, né? São acertos, são que a gente vai construindo foi construindo, inclusive. Certamente, tanto nós aprendemos, a instituição aprendeu muito, né? Como lidar com os fornecedores externos de uma outra maneira, uma outra envergadura, como abrir espaço para essas proposições, para esses outros olhares. A gente trabalhou com muitos fornecedores. No caso dos multissensoriais, dos recursos educativos, nós estamos fechando, assim, eu não sei de cabeça, mas assim, foram muitos fornecedores diferentes. A gente quis trabalhar com artesãos, artistas e profissionais, né, diferenciados, abrir espaço. A instituição pública tem que abrir espaço para pessoas que talvez já tenham expertise, já sejam profissionais, só não trabalharam para museu. Sim, ter essa oportunidade, né, também. Essa oportunidade. Porque às vezes a pessoa nem sabe. Nem sabe que aquilo... Sabe? Que, nossa, isso que eu faço também pode ser feito para uma exposição? Sim, pode, né? Lógico que é um encontro de duas especialidades, né? Às vezes a gente, assim, gratas, foram presentes, surpresas, assim, artesãos que estavam numa região aqui de São Paulo, em Imbu, uma região conhecida por ter feiras de artesanato, por ter muitos artistas, artesãos. Então, um grupo maravilhoso. Eu estou falando esses assim, em detrimento a outros, mas eu estou dando um exemplo de que não eram pessoas que faziam materiais táteis para museus. Sim.
hoje eles podem fazer materiais táteis para museu, são 4 pessoas. Assim, entender que a produção deles, né, e até tem uma frase linda do seu Joff, que foi um artesão que fez materiais em pedra, né, para gente, porque esse foi um desejo também, que a gente tivesse uma diversidade de materialidades, né, dentro, não para não ficar só na resina ou só na impressão, né? A gente tentar fazer correspondência, até porque é um museu de história com o nosso tipo de coleção, com tanta variação, a gente queria dar essas proximidades da materialidade mesmo. E o seu João fala assim, para mim escultura sempre foi para ser tocada, né? Essa é uma visão dele, né? Essa coisa de que, então para ele, é um encontro ali, poder fazer alguma coisa que ele sabia que estaria ali para o toque, né? Eu acho que foi fantástico, fantástico, assim. E a É, experiência do tátil, eu já trabalhei com alguns materiais táteis. Todo mundo gosta. Eu fazia muitas atividades assim, vamos fechar os olhos e vamos botar a mão aqui, ó. Aí as pessoas, tô com medo. Eu falei, não se preocupa. As pessoas adoravam. De criança pequena a idoso, todos gostam. É uma experiência totalmente diferente, é mais imersivo. Eu acho muito legal, realmente, esses recursos. Que muitas vezes a gente fica pensando no museu só com o olhar do contemplativo, né? Mas não, a gente pode brincar dentro do museu, a gente pode experimentar. Tudo bem, tem alguns objetos que vai ser mais complicado, mas por que não reproduzindo uma coisa tátil menor, convidar pessoas, apropriar mesmo as pessoas da região. Então, assim, vocês chamaram pessoas da região de São Paulo. Nossa, assim, muito incrível. Trabalho é. muito legal. E aí, Eu só vou fazer um eu comentário em tava... relação a essa. Desculpa, interromper, só em relação a essa coisa do toque, né? Outra coisa que eu acho que a gente, assim, que foi abraçado pela curadoria, é isso que eu estou falando, né? Nem sempre, né? Até para a gente não ficar, porque senão fica aquela coisa assim, tudo dourado, com bolinha cor-de-rosa e tal. Lógico que nem sempre é dourado com bolinha cor-de-rosa, porque somos pessoas, somos seres humanos, temos diferenças e inclusive, assim, temos pontos de vista diferentes, às vezes conflitantes. Sim, É saber lidar com esse conflito, com essa diferença, que é o desafio e que é que tem que ser promovido uma coisa saudável e tudo mais, né? A diferença ela pode ser em determinados momentos, puxa, eu gostaria que fosse de tal jeito, mas não foi. Outras sim. coisas não, puxa, foi do jeito que eu queria. E é assim que a gente trabalha em equipe. Mas eu só ia fazer um comentário. Nessas discussões, foi muito interessante que a própria curadoria também, isso é óbvio que estava cultivado há bastante tempo, né? Já havia, mas eles tiveram uma aproximação incrível de uma coisa que nós já tínhamos, que era uma reserva técnica didática, porque há tempos o educativo já tinha material para o toque, por 2 vertentes. Não só, e não estou dizendo, quando eu falo não só, de novo, não é dando mais valor para uma ou para outra, tá? É só para que se entenda. Não só nessa chave de que a pessoa é para a pessoa com deficiência, quase que criando um segmento. Não, sempre foi para todos, até porque a herança que eu particularmente trouxe do MAI era o objeto como meio de pensar a sociedade. Sim. Era isso que a gente já fazia em 87, para além da pauta acessibilidade, que em 87, embora a gente tenha trabalhos muito importantes, como por exemplo, da Amanda Tojal, que lá da década de 80, mas isso não era o comum do museu. Não vai dizer alguém aqui, não era, assim, a gente até fazia, mas não é que era uma das pautas. A gente fazia e tinha, mas era uma pauta que, no nosso caso, veio da arqueologia, não veio nem da educação patrimonial. Fala que eu sou mais velha do que a educação patrimonial. Idosinha, que eu estou conversando com fonte histórica. Porque estava acontecendo lá, mas a gente ali estava manejando por causa da arqueologia. Uma lógica de pensar os documentos, materiais, da forma como o arqueólogo praticava. Logo, quase que simultaneamente, talvez Jung explique, né? Sincronicidade das coisas, também estava sendo discutida essa questão que depois veio a ser chamada de educação patrimonial. Então, que é trabalhar com os objetos, com a materialidade. E isso foi interessante porque, ao criar um acervo didático, a gente tem um acervo exposto que são acervos absolutamente compatíveis com o acervo, vamos dizer assim, que é aquele da vitrine, só para a gente diferenciar. Tá. Então, essa aproximação, a gente não tirou do acervo, porque ele está tombado, ele tem um regimento sobre ele, né? Assim, mas foram adquiridos objetos
que sim, poderiam fazer parte do acervo. Tem ferros de passar roupa, tem esculturas, tem coisas que elas poderiam ser do acervo, mas elas foram adquiridas para ser acervo didático. Isso eu acho que é uma coisa legal de se falar. E que a instituição se abriu para essa possibilidade de que a gente não... É óbvio que a gente não vai ferir determinados, vamos dizer assim, até algumas coisas um pouco éticas, né? Vou dar aqui um exemplo meio absurdo. Puxa, você tem lá uma escarradeira de porcelana, de Limoges, que é um único exemplar dentro da coleção. Então, assim, é óbvio que você não vai mobilizar esse, até porque não é o fetiche do objeto. Você não está tocando o objeto como um esse mágico que precisa ser tocado aquele para você entender. A gente está discutindo a materialidade. Então, também para fazer esse... Não é o primo pobre que foi para a exposição. Sobrou. Não. Foi dado uma importância, uma relevância como um acervo, tanto e desculpa, eu realmente acho que isso é importante falar. Pode falar. Do mesmo jeito que os acervos foram embalados por uma empresa especializada das suas reservas técnicas, eu até me emociono com isso, porque assim, o acervo foi embalado com todo o rito técnico, né, de uma conservação e tudo mais. Foi a mesma empresa, os mesmos funcionários que embalaram os itens táteis. Não é porque eles eram táteis que eles foram embaixo do braço. Sim. Eu acho que a gente tem que falar isso para nós, como educadores, também olharmos aquilo tudo que a gente maneja, porque também, em última instância, além do fato disso ser dinheiro público também. Sim. A gente sabe que a vida útil desses objetos ela é menor, porque ela tem um fim outro. A vida útil no sentido assim da preservação, né? Na longevidade de algo que fica dentro de uma vitrine. Mas o que a gente convida o público é um toque responsável também. Não porque aquilo é um objeto sagrado, não. Porque ele é um bem público, que ele vai trazer a oportunidade para muitas pessoas, inclusive é o canal mais relevante para ela se aproximar do conhecimento. E aí a gente entra, talvez, até para algumas deficiências. Alguns objetos são fundamentais para ampliar a experiência. Sim. Mas amplia, como você bem falou, amplia para todos. Né? Sim, isso aí. Tem que ser assim, o mais acessível para todos. E assim, as pessoas vão aprendendo, né? Porque muitas pessoas não sabem nem o que faz com uma peça tátil, porque nunca teve essa experiência. É isso mesmo. E o educativo também tá para isso. Vamos ter uma atividade, uma coisa aqui voltada para esse ambiente. Então, é um processo de aprendizado também, que a gente não tem muito dentro das nossas instituições. Mas se a gente for ver, assim, fora do Brasil, isso é muito praticado. É realmente uma coisa que a gente tem que se apropriar. A gente tem museus ótimos, instituições incríveis. E a gente tem que equipes valorizar isso. Né? No Brasil, é só a gente ver, tem equipes incríveis pelo Brasil Sim. inteiro, educadores, tem gente fantástica, fazendo projetos maravilhosos, sabe? Sim, com certeza. E, infelizmente, assim, ainda tem muitas pessoas que consideram a parte do educativo realmente uma parte menor. Eu sinto isso, assim, em certos momentos que eu trabalho. A gente faz um esforço assim, imenso, e ainda mais que eu trabalho com a educação, só que eu ainda tenho um segmento, sabe? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, ela é só intérprete. Aí eu fico assim, que isso? Eu tô fazendo um trabalho todo de educação, peguei toda a bagagem da minha faculdade, estudei, fiz um plano aqui. Aí as pessoas delimitam, é o intérprete, ela só faz interpretar. Não é isso, tem que fazer todo o estudo. É realmente muito complicado. Mas eu acho assim que é isso, a gente tem que discutir, botar para frente, mostrar para as pessoas a importância. E eu acho assim que a educação, o educativo, ele é a base. Vai chegar às pessoas, é isso que eles vão ver. É a cara do museu, da instituição. E aí eu estava ouvindo vocês falarem, que tem muitas coisas muito ricas, né, na fala da Denise, principalmente na parte dessas tensões e disputas que muitas vezes ocorrem para a produção de conhecimento poder acontecer, para a produção de conhecimento poder se desenvolver, né? Como você mesma comentou em algum momento, né, na passagem da sua fala, também nesse desconforto,
nessa discordância, nessa divergência, que a gente vai também produzindo conhecimento, né? E que a gente precisa saber lidar melhor com essas diferenças e também com essas demandas de diversos grupos da sociedade que estão cada vez reivindicando mais e de forma mais legítima o seu espaço, que suas narrativas e suas histórias sejam contadas, né? Sim. E aí, pegando esse gancho, queria aproveitar para perguntar, porque esse ano nós estamos no ano do bicentenário da independência, muitos eventos estão rolando pelo país por conta disso, e tentando, na verdade, fazer a história que a história não conta, se a gente for pegar o samba vencedor lá da Mangueira de 2019, que é sensacional, que todo historiador tem adorado usar em todas as suas falas. E eu, inclusive, participei de uma... Eu e a Jéssica, né? Participamos juntas de um evento sobre o Bicentenário da Independência que visava justamente a desconstrução de uma narrativa hegemônica, que é aquela presente somente nos livros didáticos e que não abre margem nenhuma para que a gente tenha outras vozes dissonantes, por assim dizer, reivindicando o seu espaço, reivindicando o seu lugar. E são movimentos extremamente legítimos que estão acontecendo cada vez mais e a gente espera que eles continuem acontecendo mesmo e cada vez mais e que a gente possa cada vez abrir mais espaço. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar o que a gente... existe alguma expectativa que a gente pode ter do acervo, da exposição, do educativo, de qualquer área do Museu do Ipiranga relacionada ao Bicentenário da Independência, já que estamos nele? Olha, eu acho que uma coisa importante, assim, quem foi ao museu e quando voltar, né, tem uma das exposições que ela foi, inclusive, rebatizada, é uma exposição... O museu foi totalmente reformulado e suas áreas expositivas ampliadas. Hoje não tem mais áreas de trabalho dentro do edifício histórico, é tudo exposição, onde antes eram áreas de trabalho e reservas técnicas. Não temos mais áreas de trabalho internamente. Então, só que tem uma exposição que ocupa o saguão de entrada, né, do prédio, né, as escadarias e o salão nobre, que é uma exposição que foi proposta para a comemoração do centenário da independência. E ela é tombada. E essa exposição, esse diretor, né, que entrou no museu no começo nos 1900, eu sempre esqueço, é 16 ou 17. Toda vez alguém me corrige, mas eu não sei por que eu não consigo guardar se é 1916 ou 1917. Um bloqueio aqui. Mas o Afonso Toné ficou lá muitos anos, ficou até 45, e ele veio com a incumbência de preparar o prédio, o edifício, que era um edifício monumento construído pelo Império. Olha só, né? A coisa não é fácil lá dentro. É um monumento que tem cara de palácio, todo mundo acha que a família imperial, se não morou, passou férias, ou fora o lado, assim, né? Eu ouvi, né, as narrativas, diferentes narrativas, inclusive guia de turismo naquela época, lá nos idos de Bolinha, falando que não havia uma dúvida se não era ali que ele encontrava com a Marquesa de Santos, sendo que o Dom Pedro I já tinha morrido quando o prédio foi construído. Assim. Então, existem todas essas lendas urbanas, né, também em torno do museu, né, mas faz parte também, é legal brincar com elas, porque daí a gente traz à tona um pensamento reflexivo de como essas coisas se constroem, né? Olhar as datas, como é que você desconstrói? Então, acho que também, como é que a gente faz? A gente tem que fazer perguntas para a gente não cair hoje. Por que as pessoas caem nas fake news? Porque as pessoas não vão para as fontes corretas. Elas ficam num miolo, girando em torno de narrativas que corroboram aquilo que elas já sabem, validando essas narrativas, e elas não rompem esse ciclo, que é o trabalho que deveria ser feito, para entender de onde essas coisas são originárias, a que interesses elas atendem e tudo mais. Então, voltando para a nossa questão, essa exposição do centenário, vamos dizer assim, da independência. Então, o prédio foi inaugurado em 1895 como Museu de História Natural, botânica, zoologia e tudo mais. Quando começou, quando ia se dar o centenário, ele veio com a incumbência de preparar o museu para o centenário, e ele criou uma narrativa visual. Então, é ele quem encomenda esculturas, pinturas, e redecora esse espaço, e é uma coisa que complica um pouco a vida, porque você fica todo imerso. Você imagina, você tem inúmeros estímulos, você entra num saguão que tem 24 colunas enormes, né? Com esculturas monumentais, com pinturas,
é estimulado assim, e num percurso assim, arquitetônico, né? O seu corpo nesse espaço, vamos dizer assim, a sua interação com esse espaço, ela não tem aquela cara da exposição tradicional, né? Que você entra, parece mais resguardado, parece que aquilo tudo é uma grande ornamentação só. Sim. Mas não, ele tem um fio narrativo muito forte, é ele que foi. São essas imagens, como você trouxe, que foram para os livros didáticos, e foi por meio dessas imagens que a gente aprendeu história. Sim. Inclusive, como se fossem imagens, não tratadas como representação, né? Na chave do que é representação, mas a gente aprendeu, e eu posso falar da minha própria educação escolar, né? Assim, os fatos e feitos, os heróis da pátria, a gente aprendeu dentro de uma chave de compreensão enaltecedora desses personagens. Era uma história celebrativa, né? Tanto é que tem uma das telas que está lá embaixo, está escrito ciclo da caça ao índio, ciclo do ouro. Posso dar uma... Assim, eu estou trazendo isso que dialogar, e essa exposição é tombada. Então não pode tirar. Maravilhoso. Tirar. Então, o esforço, pode parecer, mas eu estou falando do bicentenário. O esforço na reabertura... Não, estamos falando. O esforço não, é porque às vezes a gente sai lá para fora, mas acho que eu não me perdi totalmente. Assim. O esforço foi trazer os pontos de observação e os contrapontos para essa observação. Então, toda a intervenção museográfica feita foi no sentido de, inclusive, de desnaturalizar aquela decoração e mostrar que ela é uma exposição com uma intencionalidade, tanto é que eu acho muito acertado o nome que o professor Paulo, que é o curador dessa e de uma outra exposição, deu, ele é Uma História do Brasil. Ah, legal. Gostei desse nome. História do Brasil. É Uma História do Brasil. Então, como no início do século XX, é óbvio que quando a gente fala, a gente amplia, né? Mas assim, como que esse diretor que veio dentro de uma lógica do seu tempo e tudo mais, né, para atender um determinado objetivo de uma república quase que recém-nascente, se a gente pensar a república, né, esses novos contornos, São Paulo na proeminência, né, agora num outro momento, né, é o café, a ferrovia, a imigração e tudo mais, uma outra São Paulo, inclusive, né, ele vem para narrar ele vem e propõe uma narrativa visual. É impressionante a eficácia do que ele faz, porque praticamente não tinha textos. As imagens estavam ali dadas e a leitura era feita por quem visitava, né? É óbvio que o objeto não fala sozinho, né, gente? Eu estou aqui... Mas eu estou dizendo assim, é tão monumental a coisa e tão bem treinada, porque ficava difícil. Eu lembro nas mediações que a gente fazia, era quase que uma grande revelação quando a gente contava para as pessoas que, olha, não, o diretor, ele propôs, ele escolheu, ele colocou fulano, beltrano, ciclano, ele colocou tal cena, ele escolheu a Água dos Rios. Quando a gente mostrava esse fio narrativo que perpassava todas essas obras, eram sempre um susto, inclusive de muitos professores, né? Que até do meu. Eu fiz história na USP, né? Eu falei que é na USP para dizer, o museu também era da USP. E eu fui aprender sobre essa exposição quando eu fui me preparar para o concurso. Eu nunca estudei essa exposição nos meus 4 anos de graduação na história. Então, nunca foi tema. Hoje já tem outros professores, os próprios professores do museu dão aula lá e tudo mais, tem uma proximidade maior com os alunos de graduação, mas naquela época não tinha. Então, quando eu fui me preparar, eu falei, nossa, é isso mesmo? E a tela Independência ou Morte lá, firme e forte, desde a inauguração. Então, esse diretor dialoga com aquela tela que está lá e propõe essa leitura. Então, e outra coisa, e a outra exposição em diálogo com isso, que chama Passados Imaginados. Então, todas essas telas que também povoam nossos livros didáticos e tudo mais, elas estão ali, o esforço foi de introduzir a discussão de que contexto de produção é esse. A que interesses se atendiam? O que é uma pintura de gênero histórico? Né? Como elas foram mobilizadas posteriormente? Como elas foram usadas para a gente narrar a nossa história e de que maneira? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender
que a história não é um pacote condensado num vídeo que você olha de fora, né? A gente é muito difícil ainda entender, né? Como é que opera o historiador, né? Como é que você pensa criticamente a história, né? Se a gente precisa avançar, e assim, tanto os museus como os cursos de formação de professor que vão atuar como professores de história, precisam avançar nesse processo de como é que você analisa um documento, como é que você olha, que perguntas você faz, né? Porque o passado não é um bloco monolítico, né? De coisas que aconteceram e eu olho, né, assim, como uma cápsula do tempo, né? Então, o esforço foi ir junto, né? Então, muitos multimídias que mobilizam, que contam por que aquelas imagens estão lá, o que elas significam, e foi inserido também o que a gente chamou de contraponto. São vídeos que trazem uma proposição atualizada, uma discussão, uma reflexão sobre uma questão que está ali mobilizada na exposição. A ideia é que esses contrapontos sejam, de tempos em tempos, inclusive, sejam convidados coletivos, artistas, enfim, para trazer uma releitura, para fazer, bom, vamos conversar sobre esse assunto de novo? E aí o Bandeirante? Entendeu? Já houve um esforço nos multimídias que a gente produziu, de decompor um pouco, né, essas narrativas, de apresentar como elas são e dizer, olha, os bandeirantes atenderam, durante muito tempo, eles foram tratados assim. Isso não nos responde mais, não é mais assim que a gente trata. Então, agora a gente precisa, eu brinco assim, a gente precisa usar, né, assim, usar o museu, né? Tem que vir, tem que pensar, tem que ver o que está funcionando, tem que ver o quanto foi exitoso ou não essas intervenções, o quanto... Isso só a pesquisa de público vai mostrar. Sim. É importante a pesquisa de público, isso é um diagnóstico assim, que as pessoas não valorizam. Eu trabalhei com pesquisa de público no meu mestrado e também na minha graduação, e provavelmente eu devo trabalhar com pesquisa de público de novo em algum momento da vida, que eu gosto. E é muito legal a gente ver os feedbacks, porque às vezes vem umas coisas que a gente não imagina, e às vezes que a gente achou que ia dar super certo, e aí a gente fala, isso aqui não deu certo, ninguém nem olhou, o negócio não chamou atenção. E é isso mesmo. E o museu, ele tem que estar sempre modificando, né? Então passou 6 meses, o que a gente podia modificar aqui, fazer? Muitas pessoas acham que o museu tem que ter uma exposição de longa duração e essa exposição vai ser a mesma por 10 anos. Mas isso é um pensamento muito arcaico, muito antigo. A gente já sabe que ela precisa ter esse manejo. E também tem aquilo, né? A gente vai uma vez, é uma visão. Vai outro dia, é outra visão. Porque, como você falou, é um museu gigante. Sim. E tem muita coisa visual, é muita informação, é o jardim que tem lá fora. Então, é muita coisa. Então, as pessoas realmente vão ter várias experiências indo e vindo e ressignificando coisas pontuais. Dá para ir lá e trabalhar uma obra o dia inteirinho e ainda vai ter o seu todo. Então, uma coisa que é legal do que você falou, já de início, né, já de partida, a gente propôs para o audioguia, a gente propôs 3 eixos, né, três roteiros, vamos dizer assim, que perpassam exposições diferentes, né? Então, até para alinhavar, porque embora você tenha 11 exposições, né, assim, 11... quatro dessas, vamos dizer assim, formam um eixo, que é que trata das ações de curadoria, né? Que tratam justamente desses bastidores, porque afinal de contas, o que o Museu de História faz, né? Então, a gente internamente chama dos 4 Cs, né? Porque tem a ver com conservar, com coletar, com comunicar. Então, a ideia, elas são menores e elas estão interligadas. Então, o material, por exemplo, para professores, aliás, está disponível no site do museu para baixar, para download, né? E depois a gente tem uma versão impressa, mas está lá já disponível. Mas a gente, quando foi pensar os materiais para o web aplicativo, a gente pensou em trabalhar não com aquela lógica, né? Primeiro porque ninguém tem fôlego para visitar as 40 e tantas salas de exposição num dia só, com uma
qualidade, né? Essa coisa assim, sabe? Eu tenho pressa, muita coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Fica um negócio assim, completamente profundidade, né? Então, ao mesmo tempo, também, às vezes a pessoa está num passeio, é um dia, ela tem lá 1h30, ela veio para São Paulo para fazer outras coisas, né? Então está com um grupo de alunos em que isso ninguém aguenta, né? Daí você tem uma overdose, a pessoa não quer nunca, a criança nunca mais nem quer voltar para o museu. Então, a gente tem uma proposta de audioguia, inclusive conversão com audiodescrição e o vídeo Libras. Então, existe os roteiros também sinalizados, então, em Libras. E a ideia foi criar essas conexões entre as exposições e não ficar amarrado só essa, sabe? Cada exposição ela tem um eixo temático com começo, meio e fim. Quase como se a gente falasse em, nossa, eu vou exagerar, mas 11 pequenos museus, entendeu? Assim, né? Porque tem exposições assim que a densidade temática é assim incrível, assim, né, mobilizado ali várias teses, né, o próprio trabalho de vida às vezes de algum pesquisador está ali mobilizado, né. Então eu acho que é interessante isso que você falou, Jéssica, dessa experiência do museu, da gente conseguir estimular que a experiência seja de voltar, de mergulhar num certo aspecto, de ser cooptado, vamos dizer assim, para pensar de uma maneira mais sistemática dentro de uma temática e depois, num outro dia, de outra, né? Para além de uma visita mais panorâmica, né? Para conhecer o museu, né? Tem muitas coisas para serem exploradas, ainda mais com a possibilidade de você fazer um toque mais consciente, né? E não simplesmente o toque pelo, sabe, hands-on, né? Aquela coisa de você esvaziada, né? De passar a mão nas coisas. Não, a ideia é, por que afinal de contas esse objeto está aqui disponível para o toque? O que ele tem a ver com todo esse tema, né? O que ele me faz pensar, né? Sim, com certeza. E o que você está falando é justamente, eu acho que a nossa última pergunta é justamente para as pessoas com deficiência, o que o museu está oferecendo, né? O que teve de modificação. Eu acho assim, em relação às pessoas com deficiência, dá para dizer que o salto do que nós éramos, eu gosto, quando alguém pergunta, né, em relação ao museu, não. Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, se comparar com a gente mesmo. Isso aí. Não é uma competição, Uhum. né? Vocês fizeram essa pergunta, assim, eu estou falando isso, gente, não é retórico, eu acredito nisso mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente enquanto instituição e estabelecer, e a gente mesmo ir propondo novas metas e fazendo, olhando para nós, falando assim, puxa, isso aqui ainda a gente, né? Claro. Isso aqui a gente acertou, isso aqui a gente tem que avançar. Então, realmente, em relação nós tínhamos uma exposição, que foi, inclusive, essa que eu falei, a Imagem Cria História, antiga, que foi revista, né, e todo, mas que tinha uma tela tátil em cada uma. O que acontece agora é que todas as salas de exposição, todas, têm não só mas vários recursos táteis. Tem salas que têm mesas, assim, é que eu não vou saber de cor, assim, mas, sei lá, tem pelo menos uns 10 objetos em cima, assim, né? Assim, algumas pessoas olham pra gente e falam assim, fora as gavetas que tratam, que tem com material tátil dentro e tal. Então, assim, sim. São mais. Esse número vai e volta, desculpa, porque a gente está naquelas finalizações, porque como tem coisas que foram contadas como dupla e outra, então ficou uma unidade, porque ela é composta de duas partes, mas um número que eu ouvi agora recentemente são 333. Olha que número interessante. Nossa, isso é incrível. 333, é muita coisa. Só que aí quando você desdobra lá coisas que formam duas, dá um pouquinho mais do que isso. Todas as salas têm planta tátil, todos os multimídias têm audiodescrição. Tem os video walls que tem algum tipo de audiodescrição que muda um pouco, às vezes são notas só introdutórias, porque ele tem uma coisa explicativa, ele é quase que um podcast, vamos dizer assim, né? Embora a imagem fale também ali, mas assim, a imagem ali está muito mais, ela está mobilizada de um jeito diferente. Quando você ouve o áudio, a importância está na narrativa, inclusive, né? E aí, então, aí esse conteúdo está sinalizado. Uma coisa que é importante dizer é que essa foi uma das brigas boas, né? A gente conseguiu que o default fosse o intérprete o tempo todo. Que legal. Não é se você é muito capacitista e não quer um intérprete, você vai ter que apertar um botão e tirar. Sim. A gente não queria, alguns não queriam esse botão, mas o botão ficou. Então, assim, então, só que assim, ele vai ter que tirar, porque
quem está lá falando o tempo todo, né? Então, quando termina a rodada, se por acaso alguém viu em inglês, estou falando, né? Se alguém viu em inglês, por exemplo, quando termina, ele volta, o default é o intérprete junto, o tempo todo ali na tela, né? Eu acho Eu isso acho assim, incrível quando você me parece. contou. Quando a gente fala isso, eu também não quero. A ideia não é supervalorizar, porque eu honestamente, assim, é quase que a gente fala assim, puxa, mas também não estou querendo supervalorizar isso, mas eu só estou dizendo que não dá mais para a pessoa chegar e usar como desculpa que não dá para fazer. Não. Uhum. Não Ah, tem, o que não há fica esse motivo. feio, né? Ah, o que Sim. atrapalha. Ai, intérprete atrapalha. Intérprete para quem, cara pálida? Entendeu? É. A gente precisa começar a desconstruir isso. Então, nesse sentido, eu acho que é uma contribuição, sabe, Jéssica? Não no Sim. sentido de, modelo a ser seguido. Não é isso. No sentido, assim, case de sucesso. Não, longe de mim esse tipo de arrogância. Estou dizendo, Uhum. a gente só consegue dizer para as pessoas assim, não, é possível sim fazer. Então, Sim, você é não vai possível. fazer porque você não quer. Assuma que você não quer. Por quê? Uhum. Olha lá, e aí dá para dizer, ai, mas o edifício é tombado, piso tátil. Aí vale. Ué, o Museu do Ipiranga não é um edifício tombado nas 3 instâncias e não dialogou e os órgãos de preservação não tiveram sensibilidade e a gente colou, sim, piso tátil no museu inteiro. Sim. Então, é nesse sentido que eu acho que foi um avanço para nós mesmos, né? Não tem um espaço que não seja acessado para uma pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas, não tem nenhum, uma exposição. Uhum. Todos os espaços, então, a própria proposição do Vídeo Libras, e agora é óbvio, nós vamos para a segunda fase, né? Que é daí ter equipes com intérpretes, com educadores surdos, com pessoas com deficiência, compor essa equipe Sim. a mais diversa possível também. Então, nós estamos esse processo ainda vai se dar, mas existe está dado no horizonte já, né? De que essa Sim, sim. equipe que vai se formar também seja uma equipe, até para que na vivência, né? Porque uma coisa é a Denise, né? 56 anos, branca, educadora, historiadora, que não tenho não me enquadro, né, no quadro não me enquadro como uma pessoa com deficiência, usar, fazer mediações e tudo mais. Outra coisa é uma pessoa surda, uma pessoa cega, usar a exposição como educador e trazer para nós aquilo que é uma vivência mais pertinente, eu vou chamar assim, de tudo isso. Né? E a gente vai aprender usando essa exposição, né? E que as pessoas Sim. com deficiência usem, né? E se empoderem mesmo, sabe? Eu não sei se a palavra é boa, mas assim, no sentido de entender que porque eu tenho muito medo também, porque eu acho que fica disfarçado o capacitismo quando muito medo assim, a gente como se a gente fez para a pessoa com deficiência. Não, né? A gente Tá na lei. Vocês estão. assim, a gente, mas assim, acho que vocês entenderam o que eu quis Entendo. dizer, né? Assim, porque fica quase parecendo, olha como nós somos legais, né? Não. E também não, olha como nós, eu entendo que quando você falou da lei, sabe, Jéssica, mas também não é no Sim, sentido assim, não foi também, a gente tentou não só ficar na letra F de aplicar e de sim. tentou fazer a melhor aplicação da lei. Nem sempre, porque a gente teve interlocutores externos, empresas contratadas, por isso que eu falei, nem sempre foi tranquilo e nem sempre foi possível tudo que a gente talvez gostaria. E talvez mais ainda se a gente tivesse na equipe, nós fomos atropelados por uma pandemia, então o grosso dessa exposição foi pensada na tela aqui, em reuniões de tela. As nossas escutas que a gente promoveu com grupos com deficiência, a gente não pôde repetir, porque havia um problema sério de reunir as pessoas, de estar espaço físico presente. Então, uma parte dessa participação de pessoas com deficiência realmente ficou aquém do que a gente gostaria, né? E não é uma desculpa esfarrapada, porque realmente a pandemia Sim. nos A atrapalhou pandemia. e, infelizmente, a instituição não tem pessoas com deficiência que fazem parte dos seus quadros. E a gente espera superar isso no futuro próximo, entendeu? Mas, assim, Sim. nós não tínhamos. Então, para compor isso com segurança de saúde e tudo mais, nós não tínhamos como.
né? Então foram escutas, né, na medida do possível, também ouvindo especialistas, ouvindo pessoas com deficiência, mas assim, não é que elas estavam entranhadas. Então isso é uma coisa que a gente precisa no próximo projeto garantir, Sim. uma participação Sim, maior da com pessoa com certeza. deficiência. Mas eu acredito que é um bom pontapé. É um início assim muito legal, tá? Um projeto bom. É realmente experimentar, ver, assim, a Libras. O que eu ia falar da lei é justamente isso. As pessoas elas têm muita dificuldade ainda com essa língua, porque ela tá como lei, ela é a língua brasileira de sinais, então ela é considerada segunda lei, assim, a segunda língua, ela entra na lei. Só que o que acontece? Eles estão batalhando para mudar isso na Constituição, porque as Sim, pessoas falam assim, não está na Constituição, então não vale. Aí eu eu fico assim, ouvi isso também. gente. Então existe um processo para mudar a Constituição, para ver uma ideia. As pessoas elas têm uma dificuldade, elas não querem aceitar. E eu não sei qual é a dificuldade disso. Não sei. É uma língua, é a língua que as pessoas estão falando, muitas pessoas. É mais de 5 milhões de pessoas que falam a língua brasileira de sinais e as pessoas não querem reconhecer isso nos espaços, assim. Então, Ninguém quer abrir ter. mão dos seus próprios privilégios. Essa é a É verdade. As muito pessoas acham difícil. que elas estão abdicando do seu É, privilégio em nome de pessoas que elas acham que elas não convivem, que elas não estão afim de conviver, só que é muito feio falar isso. A verdade é essa, é muito é, feio você expor o lado feio que você tem dentro de é você, difícil. o lado preconceituoso que você tem dentro de você, e aí você começa a arrumar subterfúgios e outras artimanhas para fazer com que as coisas não aconteçam, porque, a bem da verdade, ninguém quer dar um pouquinho do seu. Todo Sim, mundo quer acumular o seu próprio direito, seja ele o linguístico, o racial, o social, o econômico. As pessoas exatamente. só querem, né, o de gênero, as pessoas só querem, esse aqui é o meu privilégio, eu vou me agarrar com ele de todas as maneiras, eu não vou querer compartilhar nada com ninguém, né? Então, acho que a grande dificuldade reside Olha, aí, que é o nosso papel aqui de educação, né? A partir do momento que a gente. Vamos conversar sobre isso, olha, gente, numa quinta-feira à noite. eu Aí, acho que nosso eu acho que uma objetivo. grande desafio, só para assim, para me somar o que você está dizendo mesmo. Eu acho que um grande desafio para a gente, né? Não tem essa coisa de refletir sobre, né, o final do dia, você refletir um pouco sobre o seu dia, sua semana, ou então agora É, está chegando o fim do ano, a gente faz listinha para o ano que vem. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer uma listinha de qual é o capacitismo que me assola ainda, qual que é o isso. preconceito que É, me assola. A gente tem que tomar uma decisão de todo dia olhar. E eu, às para vezes, em si mesmo, determinadas né? situações, né? Eu aprendi assim, eu tenho um filho de 31, tenho um filho de 27, né? Tal, e justamente o meu filho de 27 anos, que tá ele trabalha com refugiados, né? Ele foi para a área de refúgio, e o Matheus sempre me trouxe, por conta de ter feito, né, essa trajetória profissional, ele me alertou de muitas coisas em relação a coisas que eu nem percebia que eram preconceitos. Porque Sim, eu não era uma pessoa, o clássico do preconceituoso, entendeu? Nunca fui É, mesmo. Mas, assim, determinadas falas, determinadas. Então, assim, eu claro. fico feliz quando alguém por favor, me corrija. Olha, essa frase não está bem colocada, porque isso daí ainda é resquício. Né? Sabe, às vezes, coisas que são tão, de repente, uma palavra, né? Uma coisa assim, É que a gente uma usa, estrutural. né? expressão. Tem os clássicos, né? Mas tem, assim, às vezes, outras coisas que são muito mais sutis em relação a nossa, isso mesmo, isso é machismo. Sabe, assim, você olhar para Sim. você. Caramba. Agora, é uma E eu sou mulher decisão, e então estou precisa uma boa reproduzindo decisão. isso. Junto com essa nova fase que nós vamos entrar, né? Talvez boa coisa para fazer lá na noite do ano novo, já que a gente está perto de chegar no Natal, é olhar e falar assim, quais são os preconceitos e capacitismo que eu ainda consigo identificar na minha vida? E isso isso não é uma coisa necessariamente assim, olha que pessoas horrorosas nós somos. Não, a gente, na hora que você começa a reconhecer que tem coisas assim que a gente aprendeu de um jeito e a gente naturalizou, a gente normalizou, e a gente precisa olhar para elas e falar assim, puxa, não, se isso está sendo discutido, né, eu vou ouvir sobre esse assunto e eu vou
me posicionar de uma maneira diferente, né? Porque, embora, né, eu não faça parte do grupo A, B, C, D, ou F, G, sei lá, tantos que tem aí Claro. em termos das minorias, eu vou sim me posicionar de uma maneira mais com princípios mais universais, mais humanos, Mais dos éticos também, direitos, né? mais éticos também, com certeza. Éticos, e às vezes, mas é uma decisão, gente, decisão de É ano uma novo, decisão. que venha É. 2023 aí a gente avançar nesse sentido, porque você tem que ficar discutindo. Eu tive que responder coisas assim, nossa, mas por causa de uma minoria, nós vamos alijar uma maioria? Não, cara pálida, ninguém vai alijar ninguém de nada. Ninguém. Nós vamos escolher o caminho em que os dois lados, né, como se fossem dois só, né, em que aquilo que eu escolho não exclua o outro, porque esta é a reflexão que as pessoas não conseguem fazer, que determinadas escolhas de partida elas são escolhas excludentes, né, que beneficiam e que se fizer diferente não vai excluir, porque nessa discussão inclusive era uma discussão lá, falou assim, se você fizer do jeito A, você deixa de fora quem não consegue mexer com isso. Mas se você fizer do jeito B, você não exclui aquele outro, porque não é quem é que você vai escolher para excluir, não, é qual é o denominador comum e qual que é a barreira que você vai eliminar. Só que isso é muito complexo ainda para as pessoas, sabe? Eu percebo assim que não é fácil. Eu gosto muito, né? Eu sempre falo essa frase, eu sei que às vezes a gente vai ficando meio repetitiva com as frases que a gente gosta, né? Mas a gente tem que ser, que é da Débora Diniz, é óbvio que é de outras pessoas, que eu acho que do grupo que ela está associada, né? Mas essa frase entrou na minha vida por um texto da Débora Diniz, então estou fazendo o crédito aqui, se estiver errado, alguém corrige assim, que alguém diz, não, fulano disse antes, né? Porque às vezes tem isso também, né? Alguém tinha dito antes ela, mas que é essa coisa de que a gente precisa começar a pensar o que é deficiência, né? E pensar de que os nossos corpos são diferentes. Então, habitar um corpo, né, com questões físicas, sensoriais, intelectuais, é uma das tantas maneiras de estar no mundo, não é isso que me define. Porque as pessoas ainda, a gente tem ainda um padrão de corpo, seja de jeitos, né, muito estabelecidos e muito arraigados, e é muito difícil você olhar, né? As pessoas mentem isso. A frase do tipo, eu ouvi, gente, ontem essa frase. A pessoa teve lá uma intercorrênciazinha na gravidez. Mas vindo com saúde saudável, né? O que você está dizendo quando você diz tá tudo bem, né? Você fala isso como um estímulo à pessoa, porque você já está classificando o que é saudável, o que é com saúde, com saudável. Não é isso. Você sabe que não é isso que a pessoa está dizendo só. Sim. Porque a gente ainda carrega muito o modelo médico, o modelo mais tradicionalista. A gente tem muita dificuldade de sair dessa estrutura porque a gente cresce, né? Mesmo se você for para uma escola pública, é aquele modelo muito tradicional e a grande massa vai crescendo com esses pensamentos, com essas estruturas que é mais difícil de quebrar quando a gente é pessoas mais idosas, mais velhas. Sim, e uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade é que eu fiz uma pesquisa recentemente, que eu fiz uma renovação de uma outra pesquisa minha de 2018. E aí eu estava olhando os dados que eles estão fazendo pesquisa do SUS de pessoas com deficiência. Saiu em 2020, no meio da pandemia. E assim, a gente envelhece e a gente vai criando deficiências. A gente esquece isso. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade de locomoção, às vezes a pessoa tem um problema para alimentação, às vezes a pessoa não consegue mais andar direito, às vezes a pessoa tem alguma perda de algum membro. A gente esquece que essas coisas podem acontecer. A pessoa fica com perda auditiva, é o que mais tem, né? As pessoas vão envelhecendo, vão perdendo a audição, elas têm preconceito de ir no otorrino, de usar um aparelho. A gente usa óculos, mas tem preconceito de botar um aparelhinho minúsculo aqui para ouvir. É verdade. Entendeu? Tem razão. A gente tem muitas... A gente quer ser
reconhecido socialmente sem ter problemas, mas isso cria muitos preconceitos. A gente cria mais problema do que solução. Era pra Sim, gente ser mais livre. Sim. Era... A gente tem muita dificuldade de aceitação, infelizmente. Aí deixa eu comentar. A gente tem duas perguntas aqui que elas dialogam. Então eu vou falar as duas ao mesmo tempo pra gente ter um norte, pra gente também não se alongar muito. Tá bom. A gente bateu um papo bom aqui. Ó, Papo longo. a primeira aqui. Quais os caminhos vocês veem como possíveis para uma aproximação entre as pessoas e o museu? E a outra é como tirar o conteúdo da universidade e torná-lo mais popular. Eu acho que, de certa forma, dialoga, né? Uma pergunta com a Com outra. certeza. E aí foi uma pergunta, assim, para nós três, pelo que eu entendi, assim, tá no plural. Sim. Pode começar, então. Acho que a minha contribuição é bem breve, né? Eu falei, eu venho repetindo, né, a importância de ações como essa, dessas aproximações que a gente faz com os nossos colegas, seja da mesma área, seja enfim, de áreas que dialogam mais diretamente, às vezes até não, né? A gente encontra tanta beleza em também dialogar com polos que a princípio sejam opostos, por exemplo, história da matemática, algo assim que às vezes as pessoas acham que é absurdo, mas não é tanto quanto as pessoas pensam. Mas eu acho que são ações como essa, a gente se juntar com os nossos pares e a gente tá botando nossa cara a tapa, de certa forma, aqui, a gente tá se expondo, a gente tá abrindo espaços, e se a gente não tem esses espaços prontos, a gente está cavando eles com a mão. A gente está cavucando e a gente está criando os nossos próprios espaços de fala, já que muitas vezes a gente, às vezes, não encontra esses espaços, né? Fora dos muros da universidade. E claro que os museus acabam sendo também uma grande referência, né, quanto a isso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem museus que cada vez mais estão entrando em diálogo através de oficinas, clubes de leituras, debates. E quanto mais a gente comparece a esses espaços, a gente vai se tornando cada vez mais parte deles também, né? Como a Jéssica colocou, todo mundo encara às vezes o museu como algo contemplativo. Você vai lá, olha o quadro, não entende o que aquele quadro quis dizer, deve ser só mais uma maluquice abstrata e vai embora. Normal, tem muita gente que acaba no museu, infelizmente, com essa postura, né? Mas quando a gente também se propõe a estar nesses espaços, dialogando, às vezes até mesmo, né, criando uma autoestima para estar nesses espaços, no sentido de, poxa, será que eu vou saber estar numa roda de conversa de história? Será que eu vou saber estar numa roda de conversa de arte? Por que você não pode estar? Né? Por que você, como público, não pode ir como ouvinte ou não pode dar a sua contribuição? Então, acho que a resposta seria, para essa pergunta, mais ou menos, seria ocupar os espaços. Mesmo que a gente pense que não é o nosso lugar lá, e se esses espaços não existem, a gente cria. Sim. Eu também vou por esse viés seu, Bruna. Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços. E eu também sou muito a favor de atividades culturais nas ruas mesmo. Recentemente eu participei de algumas com alguns amigos meus que, algumas vezes por conta própria, que eles eu também quero. Vão por edital, esses editais pequenininhos, sabe? E muitas vezes a gente interage com pessoas que não têm contato com teatro, que não têm contato com arte, que não têm contato com música. E aí a gente fala, não, mas você pode ir ali no museu, você pode entrar. Eu sempre tento fazer propaganda dos espaços. Falo, olha, é gratuito, você pode entrar, não tem problema, vai lá, você vai ser bem recebido. Porque ainda existe isso, né? As pessoas acham que não pertencem àquele lugar. Ou então, por exemplo, esses museus que parecem castelos, ou um local muito imponente, ele ainda causam medo, as pessoas ainda acham que tem que se arrumar muito. E isso é uma besteira. Museu é pro brasileiro, principalmente pro brasileiro. A gente está no Brasil, não é para essas. Assim, o visitante, as pessoas do exterior, legal eles visitarem, mas assim, é o público brasileiro que a gente está tentando trazer mesmo para o nosso interior. Eu acho que vocês já falaram o que é fundamental mesmo, né? Eu acho que
de um lado, né, quem, né, principalmente, eu acho que talvez o público que está aqui, já tem um foco de interesse, já tem um interesse, né? Já tem, às vezes, um estímulo, já tem uma percepção. Eu acho que a gente ainda tem um desafio enorme como sociedade e aí como instituição de criar aproximações, né, canais, mostrar que é possível para aquelas pessoas que estão, às vezes, em regiões periféricas lutando com a sobrevivência. Sim. A gente precisa desenvolver ações afirmativas, a gente precisa cobrar, e assim, junto com promoções, mas quem tem acesso, quem já rompeu determinadas barreiras e chegou numa universidade, né, e já... Porque é isso que você tinha dito, lugar, Bruna, de privilégio, né? Assim, então, quando a gente reconhece o nosso lugar de privilégio, eu gosto muito de ouvir o Tiago Amparo falar sobre isso, a gente aumenta a nossa responsabilidade em relação a quem está fora desse circuito, entendeu? Sim. Então, eu acho, seja como indivíduo, né, como Denise, pessoa física, seja como Denise, funcionária do museu, né, criar, né, possibilidades, primeiro de requerer junto, seja a instituição que eu estou vinculado, seja de fóruns que são de debates do assunto para promover acesso. Porque as barreiras simbólicas, as barreiras atitudinais, em geral, são as mais difíceis de romper. O mais fácil é construir uma rampa. O mais fácil, assim, gente, eu estou aqui, óbvio, né, super empobrecendo a coisa. Mas se você for pensar, mandar um material para colocar um intérprete, a gente sabe que é difícil, mas assim, numa escala, se a gente puder escalonar, a principal barreira é as pessoas realmente acreditarem, por exemplo, que o valor de um ingresso... Quanto que custa ir num museu? Eu não sei se vocês costumam ir ao cinema. Eu tomei um susto essa semana. Eu fui ver um filme que a minha filha queria ver no cinema. Um cinema que eu já fui aqui em São Paulo. Eu não vou citar nem o cinema, né? Mas, assim, eu olhei, eu falei assim, como assim? O quê? O valor de um ingresso, R$60 a inteira? Sim, muito caro. Assim, quem tem R$60 para ir no cinema? Então, a gente está falando de cinema, que tem lá as questões... mas, assim, o próprio museu, né, vai caminhando com essa onda, né, de uma certa privatização que a gente percebe, né, porque começam a ser geridos por outros modelos, e vai criando uma lógica de, sei lá, quase que de uma... Sei lá, qual que é a nossa... Começa a virar mercadoria. Assim, quando a gente começa a pensar nessa chave, e aí assim, mas tem que sustentar o museu, tem que pagar, tem conta. Sim, então, só que a gente não pode perder de vista essa função. Nós vamos ter algumas, sei lá, tem museus que têm políticas de gratuidade, mas muitas vezes algumas dessas políticas não alcançam, né? Pessoas que têm que enfrentar só para chegar até o museu, ou 2 ou 3, né, transporte público, metrô, o lanche, a criança pega, faz uma conta com a família, é muito caro. Essa pessoa não tem ali, como ela não é estudante, ou ela não é idosa, ela não é pessoa com deficiência, ela é uma assalariada que rala, né, pra caramba. E assim, então eu acho que quando a gente fala em promover, eu fui para um outro lado para dizer assim, a gente tem que se implicar nesse processo, talvez mais invisível, de lutar por políticas públicas mais consistentes que favoreçam essa chegada e as instituições se prepararem também para promover esse acesso, sabe? É porta a porta, sabe? De porta para dentro, de porta para fora, porque senão a gente continua fazendo de conta que a gente está promovendo o acesso. Sim. E o museu, na teoria, ele é para ser sem fins lucrativos, né? Ele é voltado para a sociedade. Ele tem essa característica. E é meio complicado, sim. E eu já ouvi aqui do Rio de Janeiro de um museu muito famoso que ele era visto como um monumento, não como museu. Então era a ideia de comparação assim, como se fosse Pão de Açúcar, sabe? Que é uma coisa turística, que você vai pagar caro para ter aquela experiência, que é para poucos. E realmente o museu não é para ser assim, dessa forma. Ele é para servir à sociedade.
com Uma certeza. ação que eu já vi aqui. Olha, assim, me perdoem, assim, poderia dar um exemplo de São Paulo, mas já que você falou, assim, eu já Aham, acho um contrassenso, né? Uma coisa que é um monumento natural, sim, que está dado ali, a natureza nos deu, vamos dizer assim, né? Entre aspas, está dado, né? A gente se beneficiou, chegou a uma terra aqui em São Paulo, então assim, então a gente privatiza a vista, né? sim, É, Possibilidade de ver, né? Então, quem é, consegue pagar determinados ingressos para determinadas coisas, seja em São Paulo, no Rio, seja onde que for do mundo, né? E a gente é. vai criando essas segmentações e vivi uma experiência outro dia num passeio que eu fiz aqui em São Paulo para um lugar e tem uma travessia e a travessia custa X para atravessar. Porque sim, tem que subir em cima de uma balsa, tem que atravessar, tem um custo. Mas se você não quiser fila e tiver dinheiro, você paga um valor absurdo, a meu ver. Quer dizer assim, então, assim, a gente vai achando que essas lógicas são lógicas cabíveis. Então, assim, é, lógicas É. cabíveis, né? Que é cobrar mais para você ter um fura-fila, vamos dizer assim. Sim, Né? é. Então, eu acho que a gente precisa estar, né, em espaços como esse, né, abertos para olhar outras feridas, porque às vezes essa promoção, essa aproximação que as pessoas perguntaram, como é que a gente promove aproximações, eu acho que tem iniciativas pontuais e importantes para se assumir, como as que vocês falaram, de vamos promover diálogo, vamos promover grupos assim que eu sei de pessoas que fazem isso. Olha, domingo de manhã eu vou estar em tal lugar no centro da cidade, vou fazer um passeio pelo centro mostrando os monumentos, passa um chapéu, ou nem passa chapéu, ou faz. Eu estou falando do movimento individual, né? Claro, E pessoas que gravam como é que fala? Aulas e tudo mais, e distribuem gratuitamente nos canais, sem esperar que você toque o sininho, nem não sei o quê, né? A gente tem. sim, Né? Estou falando como modelo de negócio, né? Estou falando como promoção de claro, ação. Então, acho que dividir esse conhecimento, né? Sem tudo monetarizar, é uma forma. Mas é a gente que tem acesso é ir lá e pressionar, participar desses fóruns que discutem políticas públicas e ir lá dizer, não, não está bom desse jeito. Nós sim, temos que deixar isso um pouco mais acessível. A gente precisa criar outras formas de participação das pessoas, porque como você, o próprio edifício, né, é aquela monumentalidade toda que a é, gente tem. Ele é intimidador por si, né? sim, Será que esse lugar é para mim? Quebrar essa barreira, né? De alguém, não sei se foi quando vocês duas falou, inclusive de autoestima, né? De entender que como nós somos a gente às vezes, o jeito que a pessoa se olha, né, ela construiu a referência de si próprio, é muito pautada dentro de uma lógica de ter vivido uma exclusão violenta, né, e preconceituosa. Então, ajudar sim, a quebrar essas barreiras. E a gente, às vezes, se posiciona assim. A gente precisa tomar cuidado como educador. Às vezes, a gente, sem querer, a gente, às vezes, fica sim, em cima do salto, porque é óbvio que eu tenho determinados conhecimentos, conteúdos que eu passei quantos anos mobilizando aquilo. É óbvio que na hora que eu vou falar de uma sala, eu tenho muitas coisas para dizer da sala. Mas eu deveria estar muito posta numa relação extremamente dialógica, mesmo de ouvir o que as pessoas têm que falar sobre aquilo. Que outras sim, interpretações desse patrimônio existem e são possíveis, sabe? Eu acho sim, que estar sensível a isso já é um começo. E acho que, assim, não porque vocês convidaram não para isso, acho que fóruns assim como esses, assim, que nascem, né? sim. São importantíssimos mesmo, sabe? é. E a Eu gente agradeço precisa. muito que você aceitou. Imagina, é uma delícia, assim, um prazer. E fico honrada mesmo, porque eu acho que não é pouca coisa alguém querer assim, dar um espaço de fala para gente, sabe? Assim, eu Uhum, me sinto honrada, né? Porque tem tantas outras pessoas que poderiam, inclusive, falar talvez muito mais apropriadamente do que eu, sobre deve ser tantos outros maravilhosa. assuntos, né? Não, tô falando Não, foi sério, não tô lindo. fazendo a falsa modéstia, não. Tô falando assim, Aham, eu sei que tem muita gente legal e que eu faço um esforço para tentar
ouvir, né? Então, ser convidado, para mim, é um presente, assim, mesmo, sinceramente, assim, poder compartilhar um pouquinho. Me faz pensar também em outras coisas, né? Quando a gente está elaborando para falar, a gente para pensar também, né? Com certeza. Denise, muito obrigada. A gente conversou, eu acho que 1h45 A gente fez quase Desculpa, 2 gente, eu falo aqui. pra caramba. Não, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu gostei muito, foi muito legal. Olha, você é um presente na minha vida. Gostei muito. Quando eu for em São Paulo, a gente vai se encontrar para eu fazer essa visita nesse museu com você. Eu vou Também querer quero visitar, ir. tá bom? Me leve. Isso, Bruna, vamos juntas. Vamos. Não, vamos Vocês combinar. têm alguma coisa que desejam falar? Ou já vamos encerrar? Hein, Bruna? Já vamos encerrar. Eu também só tenho a agradecer. Foi um bate-papo muito bom, muito enriquecedor. Acho que para todo mundo, né? Também ouvir outros pontos de vista, acho que isso é importante para a gente, né? Até se desenvolver, não só como profissional, mas como ser humano nesse mundo também, né? Também não é tudo só desenvolvimento profissional. Vamos desenvolver como ser humano também, que já está de bom tamanho, porque a gente está precisando. E muito obrigada, Denise. Muito obrigada, Jéssica. Agradeço a Vai todo mundo ficar que ficou salvo. aqui até o fim, né? Não, desculpa. Agradecer também as pessoas que entraram que decidiram, né, ouvir essa conversa e me coloco à disposição se você quiser colocar o meu contato, meu e-mail, porque às vezes alguém quer, sei lá, Vou trocar uma pegar. ideia, né? Estou à disposição, né? Naquilo que eu puder ajudar, né? Eu estou à disposição mesmo, vou adorar conhecer outras pessoas também e Certo. aprender, né? Eu vou deixar salvo essa live, vai ficar no Instagram. E eu devo colocar também no YouTube, lá naquele pessoal, depois a gente vê. E aí você me passa seu contato que você deseja disponibilizar, que aí eu também coloco junto, tá bom? Ótimo, eu Muito passo. obrigada. Gente, Obrigada, obrigada. Boa gente. noite Foi para todos e ótimo. todas e todos. E a gente fez uma coisinha errada. Vamos terminar direitinho, né? A gente não se apresentou falando que eu era uma mulher branca, que eu tenho cabelos grisalhos, que eu já tenho umas ruguinhas aqui, eu tô de óculos azul, uma blusa assim, são frio em São Paulo do caramba, vocês estão no Rio, então tava 13 graus, não sei se já baixou mais, uma blusa que eu não sei, minha avó diria que essa blusa cor burro quando foge, eu não sei direito porque essa blusa meio bege, meio, sei lá. Então, obrigada, viu, pela oportunidade. Então eu vou me apresentar também na audiodescrição. Então, para encerrar, eu sou a Jéssica Valente, sou uma mulher branca, com cabelo marrom na altura do ombro. Eu uso um óculos de grau com aro escuro. E eu passo a voz para Bruna para ela se despedir também. Então também vou me arriscar aqui, porque eu não tenho tanto conhecimento quanto vocês. Eu ainda preciso me aprofundar, mas vou tentar seguir aí o ritmo, que é oi, gente. Não, na verdade já não é mais oi, né? Tchau, gente. Meu nome é Bruna. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, cacheados, também uso óculos de grau. Estou de blusa preta de manga comprida, porque faz muito frio no Rio de Janeiro para o carioca. Para o padrão carioca faz muito frio. Aqui faz 19 graus. O carioca, isso é péssimo. Então, muito obrigada, gente. Um beijo, vou encerrar aqui. Obrigada. Tchau. Tchau.